Boa noite, estamos aí começando mais uma live, primeira de 2021. Mudei um pouquinho o bate-papo de sexta. Hoje, coincidentemente, a gente está começando sendo sexta-feira, mas não necessariamente todas as lives de 2021 serão numa sexta-feira. Vão ter vários temas aí esse ano, mas eu vou postando aí, vou já começar aqui com o Pedro, que vai a questão da moradia no Brasil, e aí a gente vai meio que ir falando a respeito disso. E aí, E tudo aí? bom? Ai, Tudo nossa, bom? agora eu tô me achando muito... Ah, não, agora tô achando muito perto aqui. Ah, É, pronto. eu tô meio. Tá meio escura a câmera aqui pra mim, parece. A minha. Você consegue me Não, ouvir tá de direito? boa. Ou Davi? Tá, tá ótimo o som, tá tudo legal. Bom, Começa se apresentando aí. Quem é você? quem sou eu? Meu nome é Pedro, eu sou amigo da Mariane. Ah, Sou formado em filosofia e em direito. Durante minha graduação em direito, eu atuei na defesa de comunidades em situação de perigo de reintegração de posse. Ah, né? Acabei me enveredando mais para esse lado, estudando a questão do urbanismo, né, direito urbanístico. Uhum, Atuei nesse sentido no GAP, que é um grupo de extensão que fazia esse tipo de atuação, e também no DEAN, que é um núcleo da Defensoria do Estado aqui do Rio Grande do Sul, que atuava a nível de estado inteiro, né, em diversas cidades, diversas temáticas, nessa mesma questão. Agora, eu faço a especialização em Política e Planejamento Urbano da Federal do Rio de Janeiro e tenho, né, continuado meus estudos nessa questão, que é onde eu pretendo continuar atuando. Eu estaria no Rio de Janeiro me envolvendo com as comunidades de lá, se fosse, né, se não fosse a pandemia, mas pelo menos os estudos dá para continuar e as aulas também interessantes, né? Não sei o que massa. mais. Não, acho que foi uma boa apresentação aí. Bom, Eu acho que dá pra gente já começar aí o tema, uhum, o que é, né? É engraçado porque assim, né? Tô fazendo essa live aqui da casa dos meus pais. uhum, Fiquei aí 8 anos morando sozinha ou morando com outras pessoas e como uhum, uma grande parte aí ou uma porcentagem das pessoas aí durante a pandemia teve uma galera que voltou para casa dos pais e eu tô nessa estatística. Então tô aqui no meu quarto de adolescente fazendo uma live, o que eu acho muito interessante para começar esse tema, né? Porque uhum, e aí, né? Começou a pandemia, começou essa questão de trabalhar em casa. Eu cheguei a ficar um pouco, sim, durante o início da pandemia, pagando aluguel com o Tiago, que também era um artista, e ele precisou voltar para casa dos pais também, porque ele não conseguiu pagar o aluguel e eu também. Cheguei a ficar uhum, um tempo sozinha ali, mas eu vi que não tinha condição e voltei para Valinhos. sim. E assim, eu até que tive um certo privilégio aí, né? Mas e aí? E quando você não tem, como que tá a Exato. situação? Acho que dá para começar por aí, né? Tem um relatório que eu acho que é muito importante nas questões de moradia, que é o relatório da Fundação João Pinheiro, de déficit habitacional. E ela fala, né, como uma das principais questões da moradia é a questão da onerosidade dos aluguéis, né? O quanto isso participa na porcentagem de renda da população. Uhum, Quando tu entra numa situação de pandemia, numa situação de contração da economia, né, isso afeta, né, diretamente a pessoas que às vezes conseguiam manter no limite uma moradia acabam não conseguindo. Isso sem contar, né, toda a situação de isolamento social. Muitas vezes as pessoas querem voltar para casa para poder estar mais próximo dos seus entes familiares, né, para poder estar numa uhum, situação onde tem alguma pessoa para conviver, porque se tu mora sozinho, isso aí tenho visto muitas pessoas falar, né, tipo, eu moro sozinho, eu não vejo ninguém, isso me causa muita angústia, né. Então uhum. combina a questão monetária com a questão da vinculação né,
afetiva, da convivência e tal, mínima, e da cooperação que acaba... Tem a questão Mas, do. Depois eu vou levantar outras questões também, mas pode continuar. sim, sim. Mas a questão é, a moradia, né, como ela é trabalhada, ela não se trata apenas de um teto, né? Tu tem a questão do... uma das principais coisas que foram discutidas no início da pandemia, e eu acho que até agora deveria estar sendo discutida, é a questão do acesso à água, por exemplo, né? Eu vi que houveram discussões, eu acompanhei, né, o Ronaldo está aí presente nos comentários, alguns debates da Câmara de Vereadores de Porto Alegre sobre o acesso à água, porque, como é que se protege do coronavírus, né? Isolamento e higiene. Se a pessoa não tem acesso à água, ela não tem como fazer essa higiene. E muitos bairros, né, mais periféricos de Porto Alegre têm um acesso muito inconstante a isso, né? E no E Rio de acho que no Rio de Janeiro, né, Janeiro, você ia falar dessa questão. sim, isso acontece bastante, né? Então, tipo, para tu ter a moradia, ela não se trata apenas de ter um teto, né? Porque tu tem que ter acesso à locomoção, tu tem que ter acesso à água, tu tem que ter acesso a equipamentos públicos, por exemplo, a escola para os teus filhos, né? E o acesso a emprego, que E a é... internet, principalmente também, né? Que a gente, tipo assim, tem uma das internets mais caras do mundo e com menos quantidade aí de entrega, né? Meu, É, foda. a internet é algo que permite atualmente esse trabalho remoto para muita gente, né? Então, se tu tem um É, acesso titubeante, né, oscilante à internet, tu não consegue se manter trabalhando em casa, que é algo essencial, né? Mas isso, ainda assim, são discussões de gente que, né, vive uma situação já mais privilegiada. O, o, a situação da pandemia afetou principalmente, né, aqueles que sempre são afetados, né? sim. Um impacto maior nas zonas que inclusive são as pessoas que geralmente têm mais dificuldade para se manter em casa, né? A pessoa bate a Sim. pandemia, a pessoa tem uma estabilidade empregatícia, né? Ela trabalha para receber, para comer um dia depois do outro, né? E aí bate a pandemia, ela não tem como ficar em casa. E isso aí, né? Quando a gente estava planejando essa live, eu comentei, ainda tem a questão dos moradores de rua, né? Fique em casa, mas isso que não tem casa, né? Como é que fica a pessoa que mora na rua, que não teve como manter uma moradia, que foi despejado, que não teve cuidado do Estado para cuidar dos seus problemas mentais, acabou perdendo seu emprego e caindo, né, E até numa o instabilidade. próprio e até o próprio acesso à informação também, né? Porque eu lembro que me marcou muito assim no início da pandemia que teve um post que alguém que tinha feito assim falando que eu não lembro que cidade, mas enfim, que a pessoa estava andando no centro da cidade e um morador de rua parou a pessoa e falou assim: "Olha, por que que tá todo mundo com máscara? O que que foi que aconteceu?" Sim, Tipo, foi mais ou menos uma coisa assim, do tipo, ignoramos aí mais uma vez essas pessoas, né? sim, Enfim, exatamente. sem contar. É isso que você falou, né? Do tipo assim, sempre vai acabar indo para quem tá mais vulnerável, né? E. Exato. Existe esse clima da pandemia, né? Ele bateu em alguns países onde políticas mais liberais e não liberais estavam em atividade e forçou muitas delas a ter que tomar atitudes para proteção dos mais necessitados. Mas aí tu vê, no Brasil, por exemplo, há uma resistência muito grande em retomada dessa assistência, né? Então, tipo, essas pessoas, elas acabam ainda assim descobertas, né? Continuam sem ter acesso à informação, acesso aos cuidados. Tu via, aqui em Porto Alegre, né, no período que eu estava aqui ainda, eu via, tipo, Porto Alegre teve uma boa quantidade de pessoas que usavam máscara, né? Agora, mais pro final, tudo está piorando. Mas quem é que tu via sem máscara? Era morador de rua, né? O morador de rua não tinha acesso a comprar uma máscara. No início da discussão da máscara, né, que a galera deu os fake news lá do Drauzio Varela, era uma questão, tipo, não temos produção de máscara para todo mundo, precisamos priorizar o serviço de saúde.
né? Aí depois tu começa a ter, tá, então vamos começar agora a liberar a venda das máscaras para a população em geral e recomendamos que as pessoas comprem as máscaras. Ainda assim, o morador de rua não vai ter acesso, né? Ele não costuma não ter dinheiro para os bens básicos, ele não vai ter dinheiro para usar uma máscara, né? Já tá acostumado a estar em descoberta e já está sobre outros perigos, né? Mas é complicado. É, sim. Agora voltando para a questão mais prática, né, da moradia. Porque, por Uhum. exemplo, sei lá, na Unicamp, que é na cidade de Barão Geraldo, né? Lá teve, não sei se foi uma lei ou alguma coisa assim, mas os aluguéis eles foram obrigados a diminuírem o valor porque os alunos não estavam tendo aula e tudo mais. Então, houve aí essa, forçadamente aí, né? Tem algum exemplo de outros lugares? O que é possível ali, né? Você... Tá, isso aí foi em Campinas, então? Foi um decreto municipal, algo parecido? Barão Geraldo é um distrito de Campinas, mas eu acho que é considerado uma cidade aí, porque tem acho que Sim. suas leis próprias. Uma É. coisa... Então, isso é uma iniciativa boa e é uma discussão que não entra muito no Brasil, né? Porque tu tem é exatamente isso, né? A discussão que se faz é que houve uma financiarização da moradia, ela é um bem de capital, tu compra uma moradia para especular em cima dela hoje em dia, né? Tipo, tu pode vender ela, tu pode Sim. alugar, tu pode uma série de coisas. E né, as pessoas mais pobres acabam não tendo acesso porque isso acaba valorizando as moradias. Existe uma série de soluções nesse sentido. A solução brasileira tende a ser uma tentativa de facilitar o acesso ao crédito, né? Tem aquela piada do Minha Casa Minha Dívida, né? Que os financiamentos acabam durando durante muito tempo. Às vezes eles, inclusive, são interrompidos por uma oscilação, tipo, a pessoa perde emprego e tal, como é que fica? Dependendo do período que ela fica, acaba perdendo o financiamento. Quanto Só tempo? que Tem algum? eu acho que os do Minha Casa Minha Vida era tipo uns 15 anos, assim, mas dá para chegar a 30 anos um financiamento Não, habitacional mas até. eu digo assim, se você, quanto tempo você precisa ficar sem pagar para você, tipo, meio que... Boa pergunta, eu não sei. É porque eu acho que tem algumas que rola uma tolerância maior devido a ser vinculada a certos programas e tal. Aham. Mas quando eu trabalhei num banco, para tu ter interrompido o teu empréstimo para mudar o tipo de cobrança, eram 3 meses, Hum. né? Então, eu imagino que não seria muito mais que isso, né? Então, imagina, o teu custo maior do mês é a tua moradia, né? O teu financiamento. E aí tu perde emprego, né? Daqui a pouco, 3 meses passa voando, de tu não poder pagar o financiamento. Tu escolheu que o dinheiro que tu conseguiu que entrasse fosse para comida, fosse para, né? Para outros cuidados Sim. mais emergenciais. E aí tu acaba perdendo a tua casa, que tu já estava pagando há trocentos milhões de anos. Né? Mas isso é uma das soluções que é a principal solução que o Brasil tem colocado, né? Tipo, em Porto Alegre, por exemplo, tem uma discussão bastante do aluguel social. Só que o aluguel social ele tende a ser temporário. O que é o aluguel social? Tipo, o Estado ajuda pagando uma parcela do teu custo mensal com moradia. Só que isso é considerado um período para uma adaptação, sabe? Tipo, a pessoa está em situação de rua, né? Está com estabilidade de moradia, então a gente ajuda temporariamente o custo da moradia e aí depois disso interrompe, São para né? E pessoas em aí situação de rua ou tem algum outro requisito assim? eu acho que é principalmente situação de rua. Quem estabelece, quem caminha para o aluguel social é as pessoas da assistência social, né? É um programa, são vinculados a programas municipais para tentar inserir as pessoas dentro da formalidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que o que acontece aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve uma estabilidade de pagamentos do aluguel social durante o período do governo Marchesã. O Marchesã, ele resolveu que era provável que estavam pagando aluguel social para quem não deveria, e aí ele interrompeu o pagamento e revisou. Enquanto estava interrompido o pagamento, as pessoas não, as imobiliárias resolveram que não era seguro poder receber pessoas que recebiam aluguel social para alugar imóvel. Então, quem recebia aluguel social não tinha acesso
a muitas imobiliárias, a muita oferta de imóveis, porque não era considerado um programa seguro, né? Além que ele é temporário. Então, tipo, não sei que grande promoção em tempo mínimo as pessoas esperam que né, uma pessoa que está numa estabilidade dessa vai conseguir, seria tão, né, dessa maneira. Existem, é muito comum, acho que a França, que é o exemplo mais comum que tem, do controle de aluguel, né? Eu não sabia que tinha aqui no Brasil, né? Eu não me surpreendo, mas é uma coisa que a gente não entra na discussão, porque é muito comunista já para a galera, mas é comum na Europa, nos Estados Unidos, que eu saiba, também acontece, só que né, a discussão aqui acaba se perdendo nesse sentido. Mas o controle de aluguel é uma coisa, né, tipo, Paris inteira é controle de aluguel, né, e funciona, mas funciona até Mas certo mesmo ponto também. assim, Paris é a cidade mais cara para pagar aluguel e Nova York é a Sim, segunda. E eu acho que depois sim, São Francisco, algo assim. né, imagina. Porque é isso, o princípio da habitação enquanto mercadoria é o mesmo princípio de qualquer coisa enquanto mercadoria. O interesse é o lucro máximo. O lucro máximo se dá por tu conseguir, né, vender pelo maior preço e para uma quantidade de gente ao mesmo tempo, né? Essa é a união das linhas quando tu vai fazer o gráfico, né? Isso quer dizer, tu inevitavelmente vai excluir uma certa porcentagem da população, né? Se a pessoa não consegue pagar um valor que dê um grande lucro, tu segura para tu eventualmente poder alugar para uma pessoa melhor, né? Então, essa acaba sendo uma principal questão, porque mesmo na situação de controle de aluguel, tu tem uma pressão social constante para a inversão, dessa situação. O que se vê, e era bem presente na Europa, tem um livro, eu até peguei aqui, que eu estava lendo agora, que é A Guerra dos Lugares, da Raquel Ronick. Ela Legal. fala bastante sobre a mudança do entendimento da moradia na Europa, né, após o governo Thatcher na Inglaterra. Porque tu tem entra aí uma situação de ideologia da casa própria, né? Onde a Inglaterra era um dos maiores lugares com locação social. O que é locação social? Locação social é o Estado, tu loca do Estado tua moradia, né? E aí, ou o Estado loca de outra pessoa e aí loca para ti, o que é menos comum, ou então ele constrói moradias e essas moradias são locadas por valores acessíveis. Uhum. E aí, Principalmente nos subúrbios, aquelas casinhas que são bem uma colada na outra e tal, né? mais ou menos, na verdade, o subúrbio é uma invenção da classe média para fugir dos centros nos Estados Unidos. Isso é uma Não, outra situação. mas tem umas partes lá que tem umas casinhas assim. É que tá, eu acho que pode se confundir com o subúrbio. É que o subúrbio clássico é esse que eu falei, mas existe É, também, tipo, porque tu tem uma discussão da locação social, é que uma coisa que se fazia era né, tu constrói um monte de casa e aí tu bota um monte de gente que é com pior capacidade de renda que tem, aham, né? Aí tu estigmatiza essas pessoas. Hoje em dia tu tem a discussão de que locação social tu deveria fazer espalhada, né? Porque tu tem sim. Faz mais existe sentido também, né? Não, faz mais sentido porque assim, depende. Bom, depois eu não comento. faz sentido. Para mim, uma das coisas que eu mais tenho interesse de estudar, por exemplo, é a interação entre a cidade legal e a cidade ilegal, né? Porque a gente está discutindo moradia e aluguel e coisas desse tipo, mas a porcentagem de domicílios não legalizados, né, que não pagam IPTU, que não pagam água, que é um barraco que foi construído e xalala, no Brasil é gigantesca, principalmente nas capitais, né? E o que se nota na história do Brasil é que quem constrói a cidade são essas pessoas. Tu tem porque isso é uma relação de renda, uma relação de trabalho. Tu tem pessoas que o empregador quer pagar o mínimo possível pro empregado, né? Então, como é que ele pode economizar? Como é que ele pode economizar? Ele pode economizar, por exemplo, a pessoa não pagando aluguel, a pessoa não pagando água, a pessoa não pagando luz. Esse trabalhador é extremamente barato. Existe um interesse, né? O que se nota, por exemplo, os pedreiros, né? A galera que trabalha nas construções, eles recebem salários muito baixos
eles constroem suas próprias moradias em terrenos ilegais, né? E assim eles barateiam a construção da cidade legal, né? Essas pessoas que trabalham para construir os prédios da cidade legal, em geral, muitas vezes eles moram numa casa que não é legalizada. E E não só essas agora, pessoas. e Eu acho agora uma. importante que Não, pode finalizar que eu ia fazer uma provocação. É que eu acho importante comentar da situação das empregadas domésticas, por exemplo. Tem uma lei das empregadas domésticas do governo Lula, mas mesmo com a legalização né, essa legislação, as empregadas domésticas ainda estão muito na informalidade. A pessoa não tem um vínculo empregatício, não tem carteira assinada, né? E essas pessoas moram, né? O Rio de Janeiro é clássico nesse sentido. Tu tem a área informal do lado da área formal, né? Os grandes edifícios do lado do barraco, e a pessoa do barraco trabalha nos grandes edifícios. E assim eles barateiam o custo dessas pessoas. E essa pessoa continua recebendo menos de um salário mínimo, e com menos de salário mínimo ela nunca vai poder alugar uma casa legalizada. Ela nunca vai ter acesso, ela nunca vai ter condições de pagar água, luz, né? Que é um problema, por exemplo, que se discute muito nos Minha Casa Minha Vida, né? A pessoa vai para Minha Casa Minha Vida, né? Agora não tem mais Minha Casa Minha Vida, agora tem Casa Verde e Amarela, que é pior. Mas o Minha Casa Minha Vida, a pessoa entrava, né? E aí ela tinha dificuldade de manter os pagamentos de água e luz, né? Além do condomínio. Então, tipo, a pessoa tem acesso, consegue acesso, mas como não tem subsídio, que é uma das vantagens da locação social, e eu estou fazendo propaganda um pouco da locação social, porque eu estou meio empolgado com essa ideia, eu tenho estudado, porque uma casa subsidiada, uma casa de locação social, o Estado controla esses gastos e oferece de acordo com o que ele percebe que o locatário pode pagar, né? Uh, Tu joga a pessoa no empreendimento habitacional, tu tem a água é privatizada, a luz é privatizada, que é a tendência agora nacional. Existe um descontrole desses pagamentos, existe um condomínio, a pessoa recebe menos de salário mínimo, vai pagar como? Vai se manter como? Se tem uma família, aí a pessoa, né, tem filho para criar e tal, não sei o quê. Cara, ele vai vender o lugar, se ele conseguir, e ele vai voltar a morar de maneira informal, porque é isso que o salário dele serve para, né? Então, tipo, existe uma contradição muito grande, né? Tipo, o Brasil o Flávio Vilaça fala que o Brasil é o país do plano de discurso, né? Tu tem um discurso e tu tem uma prática, que os planos de regularização fundiária do país, principalmente agora o 13465, que é a última lei que veio no governo Temer, sobre regulação fundiária, ele serve mais para regularizar rico que não seguiu as leis urbanísticas. O pessoal vai lá, constrói negócio e aí depois regulariza. Depois a gente dá um jeito, É, né? O pobre não isso, consegue. isso é bem complicado, né? Porque é isso, a Tem. pessoa que é rica, ela já vai conseguir pagar aquela multa ali de estar construindo algo ilegal, né? E aí É, volta, isso dá um gancho para a provocação que eu ia fazer, né? Porque o Brasil ele foi construído já na ilegalidade, né? As capitanias uhum, hereditárias ali, né? E desde o início, bom, se a pessoa, qualquer pessoa que tiver ali for verificar a ancestralidade ali, dificilmente foi um terreno que a família muito antiga acabou comprando, né? Foi de grileiro, sim, foi família sim, escravocrata. E não tem sem problema dúvida. descobrir que a sua família foi escravocrata, mas é legal reconhecer essas coisas e entender que a questão aqui no Brasil, principalmente sendo um país colonizado, né? Porque a galera veio aqui invadir a América por causa de terra. Então, Sim, assim, além da gente ter as nossas terras roubadas pelos europeus ali, a gente teve toda uma desigualdade ali, onde a terra sempre foi uma moeda de troca, uma questão de poder ali, e que agora não está para a população, né? E aí, sim, então, é importante a gente saber a história do Brasil para a gente poder entender como que chegamos até esse momento, porque eu vejo que há soluções, claro, mas também essa solução também precisa estar no pensamento. Eu ia falar mindset, mas eu estou evitando ao máximo usar a palavra mindset. Mas, enfim,
no pensamento que as pessoas têm, né? Então, a respeito disso, né? A É, respeito... Porque é isso, a pessoa ela não vê, ela tem um dinheiro ali, ela não vai ver outras maneiras de investir, ela vai fazer ali, então, do tipo, por quê, né? Que cidades estamos construindo? Do tipo, tem um terreno ali vazio, o que que eu vou... O que que eu vou fazer naquele terreno? Vou construir mais prédios? Por quê, né? Ou quando for construir uma moradia popular também, né? Vou sim, construir uma moradia popular pensando na dignidade aí dessas pessoas, da privacidade dessas pessoas, né? Porque, tipo, até você morar num lugar onde é silêncio já é um privilégio, né? Que a gente vê, sim, né? Tipo, vai num bairro chique, não é barulhento, não tem criança gritando na rua, não tem gente ouvindo funk por aí e tudo mais, né? Agora se você tá ali trabalhando de home office num bairro mais periférico, é muito difícil você ter um momento de silêncio, né? Então, sim. até para isso a gente precisa pagar mais caro, né? Uma coisa que deveria ser. Tá? E por isso tá todo mundo muito louco, tá todo mundo com problemas aí, porque realmente você ficar o dia inteiro ouvindo barulho, você vai ficar estressado. Você pode achar que não, mas você vai ficar. Sim. Mas eu fiquei. Eu gostei que tu trouxe uma série de coisas aí, não estava para ter parado antes, mas a gente falou, né, da possibilidade de falar sobre ancestralidade aqui no debate, Aham, e, eu vejo, né, tu tem um momento de formação do território brasileiro muito forte, que é a pré-abolição, né? aham. Eu fiz um trabalho agora para especialização onde eu discutia a formação de Pelotas enquanto, né, enquanto cidade, né, enquanto núcleo. E aí falava, né, aquele negócio, como é que formou a cidade de Pelotas? Existia as charqueadas, né, que Pelotas era um povo charqueador, e aí a mão de obra escrava, ela não é uma mão de obra contratada para algo específico, ela é uma mão de obra escrava. Então, as pessoas tentam sugar tudo que dá delas. Então, ela trabalhava no polo charqueador no período que era necessário. No período que não era necessário, ela construía a cidade. O dono dos escravos dizia: bah, não vou desperdiçar esses escravos aqui, então vá, constrói um edifício ali para mim, constrói não sei o que, né? Quem construiu o núcleo principal da cidade de Pelotas foram os escravos no período, né, da escravidão, né? E tu tem uma lei muito importante na discussão, para mim, da questão da formação territorial brasileira, que é a Lei de Terras, que foi uma lei que veio logo antes da abolição e consolidou a propriedade privada no Brasil. Porque antes disso não era uma situação de propriedade privada. Né? Quando a gente discute propriedade no Brasil, né, na própria Constituição tem a questão da função social da propriedade. Isso quer dizer que para tu ter propriedade, tu tem que cumprir uma função social, tu tem uma condição. A propriedade privada não é absoluta. Então, antes da Lei de Terras, né, de 1890, acho que foi, a propriedade ela tinha uma condição. O rei dizia, para tu ter essa propriedade, né, tá, tu tinha, né, falou das capitanias hereditárias, tinha algumas pessoas que não tinham que ter nenhum critério, mas para as seguintes, que eram delegadas às terras, elas tinham que produzir. Se ela não Sim. produzisse a terra, ela perdia a terra. Então, a função social da propriedade, ela tem Tanto que muito mais. algumas não deram certo. A Sim, claro, maioria, a maioria. várias capitanias não deram certo. Até estruturar polos econômicos dentro do Assim, não Brasil. deram certo segundo os parâmetros do que é dar certo nesse Tem, sistema exploratório. tem. Muita gente desistiu naquela época. Mas a função, É. a função social da propriedade ela é muito mais hegemônica na história do Brasil do que a propriedade privada, que começa mais oficialmente em 1890 e ela usa como critério concretizar as situações que já estavam lá. Então, tipo, se tu trabalhava na terra, tu se torna dono da terra, Uhum. né? E aí, a abolição da escravatura é posterior. Eu acho que eu devo estar confundindo as datas, eu peço perdão aí, caso Galera alguém joga no Google consulte. depois. Tem. Mas a lei de terras é anterior à abolição da escravatura e ela consolida a propriedade privada, então tu libera o escravo depois e ele não tem a capacidade de adquirir terras pelo trabalho como os anteriores a eles vieram. E não só isso, eu com certeza, acho que era 1850, tá, não importa. Mas e aí, não só isso, né, porque a discussão de ancestralidade bate muito forte, principalmente para quem é aqui do Sul, né, Uhum. que
existia um processo de ocupação das terras do sul que era subsidiado. A minha família, né, pelo lado italiano, veio da Itália, fugindo do desastre que estava a Itália, da guerra, né, e se refugia no Brasil. Não dá para dizer outra coisa. As pessoas estão fugindo, estavam refugiadas e vieram para o Brasil. Sim. E são muito percebidos. Como é que funcionava? Né? Meus parentes chegaram em Petrópolis, né? Chegaram no Porto de Santos e foram para Petrópolis trabalhar numa indústria cafeeira. E aí, na indústria cafeeira, eles entram em contato com proposta de ocupar as terras do Rio Grande do Sul. E o que eles fazem? Como é que funciona? Eles ganham terras. No mesmo período que já existia a abolição da escravatura, né? Que os negros não tinham acesso, os europeus vindos imigrantes ganhavam terras, ganhavam durante um ano auxílio de equipamentos, de uma série de coisas para eles ajudarem a se instalar e ajudarem a produzir, né? Então é completamente absurdo, porque tu consolida Sim. naqueles que eram donos, que eram os brancos, os portugueses e tal, não sei o quê. Aí tu garantindo a exclusão dos negros, e depois tu chama um monte de europeu e dá terras para eles no processo de colonização, enquanto os negros ainda não têm acesso, porque a legislação não permite entregar para eles. Tu não quer que colonizar o sul com negros, né? Dar terras para os negros, não sei o quê. Nesse mesmo período, do conflito das cidades, porque os negros eles saem das fazendas e, né, a não ser os quilombos e outras áreas rurais que eles acabam se organizando, muitos deles vão para a cidade procurar emprego no início do emprego assalariado. E nesse mesmo período tu tem leis contra a vagabundagem que era para retirar os negros da circulação dentro da cidade, né? Então, no período do século XIX, né, nessa transição da lei de terras, da abolição da escravatura, foi um processo de exclusão dos negros, né, completo dentro do Brasil, que tem efeitos até hoje, né, e que define por que eu tenho um lado da família que teve mais condições e um lado da família que teve menos, né, ou algumas pessoas, né, ou tudo que é família acaba funcionando assim. Mas é a formação do território brasileiro, né? Sim. Eu me empolguei. Não, mas foi bem didático, assim, enfim, isso explica muito, né? Tipo, eu ri, mas ri de nervoso, porque, assim, chega a ser ridículo, assim, né? E É descarado. e são coisas aí que a gente tá até hoje tendo que propor soluções a respeito disso, né? E quais seriam as soluções Quais para seriam as isso? soluções? Então, né, O que está sendo trabalhado, né, em relação a isso? sim, A reforma tu tem agrária, né, também, acho que está dentro reforma agrária, disso. com certeza, com certeza. Tu tem, tu tem estruturas de inclusão, né? Porque é isso, o mercado ele exclui, ele seleciona, né? E tem uma placa de Santa Catarina que circulou durante um tempo, eu não lembro qual era a cidade, mas Joinville, não me lembro. Se Mas for Joinville, eu não. Se for alguma. Não, deixa quieto, sei então, lá, pode falar. eu não me lembro, não sei. Mas era né, pedindo pessoas bem apessoadas para trabalhar e aí descreviam que era cor branca, né? Então existe, né, uma questão existe uma resistência a mudar a situação dessas pessoas, né? E o sistema de inclusão é um sistema de inclusão universal, né? Tu não pode deixar por um sistema de manutenção da situação alterar esse tipo de situação, né? Então tu tem que incluir, tu tem que garantir formação para essas pessoas, tu tem que garantir né, escola, saúde, e a gente está vivendo agora uma época, na aula a gente estava discutindo hoje, né, que tu tem um processo de avanço tecnológico que vai excluir muitas pessoas. Tu tem cada vez mais um avanço do precariado. Eu Ah, gosto. sim. Equipamentos Tu são tem, caríssimos, ainda mais com um dólar alto assim, isso já nivela muito, né? Quem é que pode ter é, acesso ou não. mas então, além das empregadas domésticas, dos empregados de construção, hoje em dia tu tem os motores de aplicativo, né? Que são parte, tu consegue reconstruir onde é que essas pessoas moram,
sabe? E isso aí vem um processo, tipo, entra no início como uma proposta que tem um certo rendimento, mas o descontrole das leis trabalhistas do Brasil fez com que essas pessoas possam receber menos que o salário mínimo também. Sim, sim, é um E essas trabalho bem pessoas, precarizado. o que está acontecendo é que cada vez menos que cada vez mais tu tem uma parcela dispensável da população para a produção. Com a industrialização, com o avanço tecnológico, lá na eleição dos Estados Unidos se discutiu isso muito forte lá com o Andrew Yang, mas não é só lá que está se discutindo. A questão da renda universal, né, que ela traz uma movimentação da economia, né, e traz uma manutenção das forças produtivas no período de contração. A ideia é que eventualmente ela vai se tornar imprescindível, porque não tem como empregar todo mundo em setores de alta tecnologia, né? Tu não tem como empregar todo mundo numa situação né, de incrível, né, tem que ter muita formação, e isso não deveria ser necessário. Só que aí tu tem mais de uma solução. Tu tem uma solução, ou tu tem as riquezas nacionais, que quando eu circulei na Alemanha, eu conheci uma pessoa da Algéria, não, da Algéria, não, da Líbia e da Arábia Saudita. Na Líbia e na Arábia Saudita, tu tem, nos países árabes, né, mas esses dois eu tenho certeza, porque eles me contaram que eram pessoas de lá, tu não tem impostos, né? Tu não tem impostos por quê? Porque a renda do petróleo paga os custos do governo. Então, e não só isso, na Líbia, as pessoas, antes da guerra da Líbia, lá com a derrubada do Muammar Gaddafi, as pessoas recebiam uma renda do petróleo por serem cidadãos. Então, enquanto aqui no Brasil a gente tinha a discussão do petróleo é nosso, a Petrobras, né, a gente não chegou nesse nível. Né? Imagina, porque era possível a gente ter feito no Brasil algo parecido, criar uma renda universal baseado nos royalties do petróleo. Né? Eles vão ter que mudar agora, porque o petróleo não é para sempre, mas ao mesmo tempo se discute fazer isso nos Estados Unidos relativo ao Google, né? Algumas grandes empresas tecnológicas que tem, né, a Amazon, né? Por que essas empresas, né, as grandes empresas nacionais não podem contribuir para uma riqueza nacional, né? E eu ia dizer assim que acho que também volta para a questão da consciência, porque há sim uma vontade em ajudar, mas às vezes há uma complicação desnecessária, porque assim existem tanto projeto no Brasil que está falando de permacultura, de um desenvolvimento aí de você conseguir criar uma comunidade sustentável, com um banheiro seco, com casas de adobe, com uma questão onde você consegue manter, mesmo uma terra que é pobre, você consegue fazer um trabalho na terra para que haja ali uma questão sustentável. Então você imagina isso, que já é uma coisa de baixo custo, associado com uma alta tecnologia, digamos assim, de painéis elétricos ali para ter uma energia solar, para do tipo assim, para viver no mato não ser tipo o equivalente a ser um hippie. Tipo, dá para você Sim. viver no mato e ter uma tecnologia e conseguir fazer, tipo, ter uma internet de 150 mega, por exemplo. Mas a galera não para pensar nisso. Ela vai parar para pensar assim, não, vou construir uma coisa, eu vou construir uma moradia igual à maneira como a gente construía nos anos 50, sabe? Com a mesma maneira como a gente usa o banheiro, como a gente faz todas as coisas e, tipo... E aí, né? Do tipo... Eu fico pensando assim, do tipo, as pessoas que estão aí, né, que têm esse poder aí de escolha de criar essas coisas, elas ainda não estão expandindo muito bem para possibilidades mais simples, né? Sim. E, É enfim. que essa proposta que tu trouxe, né, nesse nível, continua sendo uma proposta elitizada. Para não ser elitizada, tem que ter Mas por que incentivos. elitizada? A galera Como que é que tu vai faz essas comprar painel coisas, eles solar? fazem mutirão. A galera que faz permacultura faz mutirão para as paradas. Não, não, essa parte Tipo, sim, mas se tu for trazer uma questão tecnológica para perto, aí não é qualquer um que tem acesso, sabe? Porque sim, e além, que existe um confronto de interesses, né? E existe um sim. confronto de qualificação. Porque uma coisa é a pessoa ter acesso à terra, porque o Brasil é o país do latifúndio, né? E existe um aumento cada vez maior das grandes propriedades que acabam matando as pequenas propriedades. Então, tu ter acesso à terra já não é fácil.
No entanto, as técnicas de permacultura são técnicas que são, que se tu tem o conhecimento, tem acesso e tal, elas são capazes de criar uma subsistência, até uma produção de maior, que cria uma renda. Mas a tecnologia para eletricidade, né, o limpa, né, que se diz, ela ainda assim ela é uma tecnologia muito cara. Mas é um mercado que se diz que é o mercado do futuro. Então, tipo, seria algo, né, Ao seria invés de esperto dos investir, governantes. sim, ao invés de investir em armas ou Exato. comprar leite condensado aí para a galera do exército. Sim, era discussão, porque tá, a indústria nacional, em outros países houve uma virada da indústria nacional para a produção de utensílios para a pandemia, né? E isso é uma coisa que barateava a importação desses produtos nos países que foi criado e eventualmente criava uma exportação para os países que não conseguiam produzir. Isso se chama, né, estratégia, né? E a questão das tecnologias limpas é também a estratégia do futuro. Os países que estão fazendo uma transição, saindo da eletricidade por carvão, né, por combustível, e indo para tecnologias mais limpas, são as pessoas que vão vender essa tecnologia depois e que também que não Sim. vão ter que pagar a propriedade intelectual depois, né? Então, tipo, eu acho que é totalmente fazível a proposta da permacultura com painel solar e com não sei o que, não sei o que. Mas tu tem que ter uma política favorável. Tu tem que ter uma política favorável. Tu tem que ter um país que entende, vamos fazer isso porque é vantajoso, né? Mas Sim, e tem as universidades brasileiras aí que também estão desenvolvendo projetos, né, a respeito disso. Não precisaria nem importar algo da gringa, digamos sim, assim, né? Que a comunidade acadêmica está aí, mas é complicado, né? sim, mas a galera da universidade só quer fumar maconha e não produz nada e tá salvando todo mundo na pandemia aí agora. É, Galera é esquerda que é, cirandeira. sim, é que tu tem um discurso, né? Existe um discurso de tentativa de hegemonia, uma tentativa de tornar tudo mercado, de que a única coisa que funciona é através do mercado, sendo que os maiores produtores de tecnologia do Brasil são as universidades, né? Até as universidades públicas, inclusive. É que E, também inclusive, exige, é que desculpa te cortar, né? Mas é que não? também exige uma transição para isso, né? Claro que no mundo ideal a gente tacaria fogo em tudo e começaria a fazer permacultura, ocupa os lugares e faz o negócio, mas não é assim. Do tipo, Sim, existem as pessoas que vivem do aluguel e que compraram ali, que estão alugando. E essas pessoas, elas também têm um certo medo do tipo assim, tá, beleza. Se a gente oferecer os imóveis que estão vagos, por exemplo, né? É, como que eu vou fazer, né? Então, assim, sim, também existe ainda essas questões, assim, né? Talvez seria sim. uma solução até mesmo do governo pagar, digamos assim, o aluguel para algumas pessoas que não têm condição, né? Mas e o Sim, é que orçamento para isso, né? tu tem, quando houve a abolição da escravatura, já que a gente falou tanto sobre isso hoje, houve uma grande, quando tu tem um sistema bem estabelecido, é difícil de mudar isso aí, né? Tu tem um monte de gente utilizando mão de obra escrava de graça, né? Tem seus custos, mas são muito menores do que um assalariado e as vantagens muito menores. E aí né? Tu quer entrar no mercado. E aí o outro tem os barateamentos de precarização da força de trabalho. Cara, tu quer concorrer, então tu faz a mesma coisa, né? Então tu tem é necessário criarem as políticas, né? Devem servir para corrigir esse tipo de coisa no mínimo, né? Aham. Porque a política de aluguel é a mesma coisa. O, uma vez eu vi um vídeo que era de um cara assim, ó, mega neoliberal, e ele dizia, não, eu não tenho o que dizer. A única coisa que eu vi funcionar para baixar o preço dos aluguéis foi a locação social. Porque tu diminui a especulação imobiliária quando tu tem menos gente desesperada, É, né? Se tu, né, se tu tem gente que está desesperada, que não tem nenhum auxílio, nenhuma estrutura
para poder disputar, né, a disputar um salário maior, disputar condições melhores, a pessoa vai aceitar qualquer coisa. Se tu diminui a quantidade de gente que está desesperada, os aluguéis baixam, sendo que são os aluguéis para outras pessoas, sabe? É, o, É, o medo o medo de muita gente é a diminuição da concentração de riqueza no Brasil, a diminuição do lucro, né? Porque se tu aumenta a qualidade de vida da população em geral, isso vai exigir um redirecionamento das pessoas que são mais ricas. Fazer o quê? Se essas pessoas têm, eu vou ser sincero, se essas pessoas têm medo uma diminuição do seu lucro, cara, elas têm muito a ganhar com um país mais seguro, mais estável, certo? Um país mais bonito, mais alegre, certo? Lucrei 20% a menos esse ano. Cara, sinceramente, tu ganhou enquanto senso de coletividade, tu ganhou enquanto um país melhor, tu ganhou enquanto as pessoas mais saudáveis e felizes. Não vou conceder que tu tem que manter teu lucro, sinceramente. Então, isso é uma disputa de concepção de sociedade. Que sociedade a gente quer? Pessoas desesperadas, pessoas que não têm acesso, ou tu quer pessoas que aceitam qualquer coisa, que estão, né? Ou tu vai ter as pessoas do meio, as pessoas de cima, as pessoas de baixo, né? O Gessé Souza, ele discute isso bastante, né? a elite do No, atraso. no atraso, que ele fala, né, uma parte do que sustenta essa ideologia no Brasil é a classe da meritocracia real, que é Sim, que é a classe média. Né? Eu estou na classe média. Né? O meu esforço pode fazer diferença para mim ser uma classe média mais alta, uma classe média mais baixa. Mas a pessoa que está lá embaixo não faz a menor diferença. Vai ser muito, muito poucas exceções de pessoas que vão conseguir subir, e as pessoas que estão em cima, mesma coisa. Raramente eles vão mudar. Os mais ricos, em Pelotas, né, a minha cidade, tu reconstrói boa parte dos ricos as pessoas que eram donas de Pelotas, que ganharam na reconquista do Uruguai, nas brigas com o Uruguai, os militares que ganharam naquela época, sei lá quantos séculos atrás, é, eles são as mesmas pessoas. Eles ganham, eles vivem de aluguéis, eles têm famílias que têm 300, 400 imóveis para alugar. Tu não sim. tem, não tenta ser burro o suficiente, não tenta ser inapto o suficiente para tu falir. Tu ganha um aluguel de 300 imóveis. E aí, meritocracia, o caralho. O cara é um boçal, não importa. Se for inteligente, talvez E ajude alguma coisa. provavelmente nem mora no Brasil. Tá ali com a renda Sim, passiva ali, dando os rolezinhos por aí. sem dúvida, sem dúvida. Mas aí volta para essa questão também, né, de tipo que é uma coisa assim muito estrutural assim, né? E também Sim, cria uma certa, como eu posso dizer, uma certa visão de escassez, digamos assim, porque o Brasil ele é muito grande. Só que assim, por exemplo, o lugar que eu moro, Valinhos, o aluguel aqui é caríssimo, as casas, o loteamento, tudo mais. Mas se você vai para outras cidades do interior de São Paulo ou do interior da Bahia ou de qualquer outro lugar ali, você consegue, tipo, com 20 mil reais comprar um terreno muito grande, ou com 10 mil reais, ou às vezes até, sim. sabe? Tipo, é uma visão diferente e eu vejo que tudo isso que está acontecendo aí, essa questão da pandemia, está realmente fazendo as pessoas saírem dos grandes centros. E isso é importante porque estava saturado, e assim, eu sou otimista, né? Eu vejo que assim, com as pessoas saindo realmente dos grandes centros e esses lugares ficando cada vez mais vazios, as pessoas vão precisar repensar mesmo que do tipo, por que que eu tô deixando esse aluguel tão caro assim, referente, tipo, deveria realmente ter um limite aí e que o valor do aluguel fosse baseado no salário mínimo, né? Também É, das pessoas, da população, né? Tipo, sim. Então, eu não sei se eu estou tão otimista, mas eu concordo com o que seria ideal. Eu comento para as pessoas que as pessoas em geral elas não querem morar nas cidades grandes.
Não é isso que elas querem ter acesso à cidade grande. Se tu puder Sim. ter acesso à cidade grande, tu não mora lá, porque é melhor morar em cidade pequena, mas tu não quer deixar de ter acesso à cidade grande. Então tu tem, né, é foda ficar, né, As ficar, facilidades que a cidade grande proporciona, né? E também é, até mesmo o o, capital social, né? Que esse network da própria cidade. O que é engraçado, né? Porque agora, com que tudo está sendo online, esse network não está mais ocorrendo. Deu uma certa democratização também. Porque, sei lá, aí para tu entende bem pessoas. que eu, Hã? aí tu entende bem melhor que eu não entendo muito dessas coisas. Mas acho que teve uma certa democratização, sim, porque, por exemplo, sei lá, qualquer área que você for assim, às vezes tinha congresso aí que era na puta que pariu em capitais, que se você tipo, mora longe ou mora numa outra cidade que não é o eixo Rio-São Paulo, alguma coisa assim, você não tem acesso, ou você paga mais caro para ir até o lugar. E agora, com Sim. esses eventos ocorrendo online, que são importantes para a formação das pessoas, isso Ah, dá sim. uma certa democratização. Sim, 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 sim. Não é, não, isso aí, né, no meu contexto de universidade isso aí é muito claro, porque é isso, eu estou fazendo minha especialização da UFRJ em Pelotas, né? Eu estou em Porto Alegre apenas hoje, mas eu estou fazendo em Pelotas. E tem gente da minha turma que está fazendo cadeiras de mestrado e doutorado de universidades do país inteiro. Porque já que todo mundo entrou em ensino remoto, as pessoas podem participar e fazer esse tipo de coisa. Então a pessoa faz uma cadeira, né, cursa o mestrado na arquitetura da URGS, mas faz uma cadeira da USP, uma cadeira da UFRJ, outra da UFCE, né? Por quê? Porque está tudo em ensino remoto e isso, né, isso contribui, isso ajuda, né? Com tudo que a gente perde no ensino remoto, né? Porque é muito mais o networking rola muito na hora do cafezinho, né? A pessoa está na aula e tal, vai para a hora do cafezinho, conversa, troca uma ideia, faz um plano e tal, não sei o quê. Mas com a internet isso não rola, mas conecta a gente muito mais longe. Então, se tu consegue fazer uma conexão, que eu acho mais difícil, online, ela tem opções muito mais amplas, né? Então, tu perde por um lado, tu ganha pelo outro. Eu ainda acho que o Ciro Remato é pior, mas não é que não tem essas vantagens, por óbvio, assim. Tem muita gente, muito mais gente colocando seus cursos no YouTube, por exemplo, para ficar mais acessível, criando cursos Sim. online. E se alguém também quiser entrar em contato com você também, tipo assim, essa live vai estar aqui no GTV, vai estar no YouTube depois. Então, tem Sim, fica acessível aí, né, também a respeito disso. sim. Bom, tenho bastante coisa ainda para falar a respeito da moradia. Me lembrei de uma coisa, mas eu não lembro o termo. Mas é que teve uma época que dos clãs e tal, enfim, que na Escócia as casas e os terrenos eram sempre herdados de mãe para filho. E isso Uhum. sempre ocorreu, assim, justamente pelo fato de que dava para ter certeza que um filho era da mãe, assim, né? Não tinha teste de DNA. Então, essa questão de passar aí a propriedade para outra pessoa Sim, era matriarcal, assim. Tem um termo para sim. isso, mas eu esqueci. Mas eu achei muito interessante, assim, porque tinha um certo empoderamento feminino aí em relação a isso, em relação a, tipo, da mulher ter a posse sempre da terra. Sim, E aí, voltando para o Brasil, que é a nossa própria colonização foi patriarcal aí, né? E todo o sistema dentro da casa sempre foi muito patriarcal, onde a mulher ela só saía da casa se casasse, né? Então, sim, ela nunca teve uma propriedade dela. Até era mal visto se uma mulher fosse morar sozinha durante muito tempo aqui no Brasil, né? Então, essas coisas aí que ficam tão sim. ainda, Mas né, na nossa sociedade, no ar. essas diferenças são importantes estruturalmente. Estou tentando lembrar o nome do livro da Silvia Federici, que ficou bem famoso nos últimos tempos. Tu lembra do nome dele? Tá. Tem um Uhum. livro da Silvia Federici, no Gaveta, estava na minha lista de livros, que eu li no ano Que tá passado. no meu stories aí, depois vocês dão uma Isso. olhada. Tem uma lista legal de É, livros sobre isso. ele fala, né? Ela fala do processo de submissão da mulher, e ela fala que um dos processos de submissão da mulher é a
né, ela exemplifica a África, porque tu tem o capitalismo, né? Como é que funciona o capitalismo? O capitalismo precisa dos mesmos termos. Ele precisa avançar sobre os seus termos, sobre seu tipo de controle. Então, o fato de existir um capitalismo globalizado que funciona em termos parecidos nos diversos países não é algo que aconteceu de um dia para o outro. É um processo de expansão, né? Tipo, a conquista do Brasil uma destruição de uma série de formas de funcionamento de comunidades e tal. E no avanço na África, o que eles necessitavam para avançar o capitalismo era acabar, por exemplo, com as terras comunais. E as terras comunais foram importadas também na Europa. E como é que ela funcionava para a liberdade da mulher? A mulher, né, durante muito tempo, e hoje em dia, de certas formas ainda era submissa aos homens. Mas se houvessem terras comunais, elas tinham como ter própria subsistência. Então, tipo, eu não sou dona de nada, não tenho não sei o quê, mas eu tenho como me revoltar com o que me prende, né, com o marido abusador, com sei lá o quê, e eu tenho como ter a minha subsistência com as terras comunais, onde existia, né, um processo de cooperação entre as mulheres. E esse processo ocorreu de acabar com as terras comunais na Europa, e quando foi a entrada do capitalismo, né, no formato europeu, na África, eles tiveram que fazer a mesma coisa. A Federici fala isso, mas eu já li em outros textos de direito urbanístico também, que a entrada do capitalismo foram acabar com as terras comunais. Não existiam... então, tu torna a O pessoa... capitalismo acabou com o feudalismo ou algo assim, ou eu tô falando Não necessariamente tu bobagem? acaba... tu tem que tornar a pessoa dependente do sistema assalariado, da venda de trabalho. A moral é essa. Uhum, Se a pessoa sim. não for dependente da força de trabalho, se a pessoa não puder viver de permacultura, né? Então, aí ela vai vender sua força de trabalho. Então, A Mari é da permacultura. Se você quiser, ó, dar uns pitaco aí. Eu só vou fazer mais uma provocação um pouco polêmica, mas é isso perfeito. aí, Mari. É uma estrutura, mas Eu não vou ler o comentário da Mari, senão o Instagram vai censurar aqui a live. espero que fique Mas registrado. Mas a provocação é que, tipo, a própria Igreja Católica aí, né, e a expansão dela também está correlacionada a terras, né? E houve uma estratégia aí de colonização, porque todo lugar toda cidade, qual que é a primeira coisa que é construída numa cidade? Uma igreja católica. E isso não é por acaso, não é porque as pessoas amam Jesus, sabe? É Sim, porque eles chegaram lá e quiseram estabelecer isso para a Igreja Católica ter aquele poder na cidade e a partir disso construir. Então, assim, a hora que sim. você vai avaliar, né, se você for avaliar a quantidade de terras que o Vaticano tem, assim, né, e a própria Igreja Católica aí, enfim. Sim. Fica Não, o aí o processo de questionamento, joguem no Google. disseminação. Beleza, beleza. Ah, Que elas procurem conhecimento. o Bom, se alguém tiver alguma. Oi? ET Bilu me deu minha vida. É. Sim. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, enfim, se você tiver mais alguma coisa aí para dizer, para a gente fechar aí a live. Não, é porque essa discussão que tu trouxe, que a A Mari. Mareu e nós outros, ah, na verdade, a construção de modos coletivos é uma forma de resistência e uma tentativa de mudança do sistema e tal, porque Também acho que é o existe, futuro isso. porque o capitalismo se reinventa e ele tenta destruir esse tipo de coisa, mas sinceramente, com o capitalismo não tem futuro se a gente não modifica, se a gente não arranja um jeito de superar essa forma, como já foram superados outros anteriores, como, né, o feudalismo foi superado, né, e outras formas mais primitivas já foram superadas. Primitivas, acho que eu não devia ter essa palavra. Mas a gente, Autossuficiência, é. ou a gente se torna mais autossuficiente ou a gente se autodestrói, né, destrói o planeta, destrói nós mesmos.
esse é o caminho que a gente segue se a gente não mudar as coisas do jeito que estão. É. É isso aí. É, eu acho que o futuro é isso mesmo, a autossuficiência, sustentabilidade e também conviver, né, em comunidade, porque nós seres humanos a gente tem, tipo, é natural da gente viver em comunidade, né? Então, saber aí esse tipo de convivência de uma maneira harmônica, né? Sim. Sem explorar e realmente desaprender tudo o que a gente aprendeu de errado, assim. Porque desde que o Brasil é Brasil, já chegou aqui com exploração de todas as maneiras, com monocultura, que é uma coisa que extremamente estraga a terra, que é feito só para explorar mesmo. E como disse a Mari, partiu permacultura. Então, uma sugestão de livro, né, que eu acabei de ler também, Uma é a cultura de formação, permanência. é, Isso aí. mas Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, ele explica como, de certa maneira, a monocultura foi uma causa do atraso da evolução industrial do Brasil, né? Porque era Legal. uma forma, a monocultura não naquela época não permitia a criação de indústrias, então a gente era extremamente dependente da importação, né? A monocultura ela só causa problema. Faltou completar a ideia, mas ela não é ela não é uma estrutura que permite um avanço, né? Ou não vale a pena. É uma maneira assim, nada criativa também, né? De você chegar aí e fazer esse rolê. Foi tipo, para mim isso tudo se resume ainda a gente tá ainda sofrendo consequências de tanta exploração, assim, tipo, a América tem um puto de um potencial aqui, assim, tipo, e a gente ainda tá aí, né? Sei lá, os mercadores de escravos, aí os donos de escravos receberam indenizações, né? E a gente aqui até hoje não recebeu indenização de nada, né? Sim. Enfim, então acho que é isso. Não sei mais o que dizer. Gostaria de terminar de uma maneira mais leve, mas assim. Não tem nada de leve. A moral é que a gente tem que esse tipo de cultura de resistência, de estruturas, elas criam futuro, né? A gente fala do SUS agora, né? O SUS em muitos países é impensável, né? Ele é impensável, mas depois que ele é criado, ele é quase inevitável, né? Por quê? Porque as pessoas defendem o SUS, né? Defendem, sua maioria defendem o SUS, e são estruturas que tu demonstra como ela é indispensável. Então, tipo, tu criar essas estruturas que a gente sabe que é necessário lutar por elas, por uma mudança, muitas vezes essa mudança ela se espalha depois, né? Então, Sim, a gente tem que investir nessas experiências de resistência, tal, para, né, inclusive para ganhar experiência e poder ter um conhecimento mais elaborado sobre as coisas, sim, né? concordo. Essa questão Vai rolar. do conhecimento e procurar outras soluções mesmo, né? Porque, sim, a gente está aí meio não otimista, mas há soluções sim para a questão da moradia no Brasil. Já existem autores aí que estão falando sobre isso há bastante tempo. Existem políticos também que já estão trabalhando nessa questão há bastante tempo. Então, assim, há opções. Daqui a 2 anos, né, a gente vai ter a oportunidade aí de votar. Então, tem alguns candidatos que estão com propostas reais mesmo de mudança no Brasil. E isso é muito mais efetivo do que fazer um impeachment, que é para botar um militar de novo. Não, vamos focar em educar a população, sabe? Para daqui a 2 anos todo mundo já falar assim, não, é meio óbvio que a gente tem que fazer uma reforma agrária, do que desviar o foco e falar de impeachment agora. E de novo, vira um ex-presidente, um vice-presidente no poder, sabe? Sim. Acho que é isso, resistência e resiliência. É nóis, gente. Acho que É é isso aí. isso, né? Lacramo? Acho que sim. É importante.
Não vamos evitar falar as coisas que tem que ser dita, né? É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada por todo mundo que É um participou. prazer. É nóis. Fogo neles. É isso aí, Mari. Esses comentários da Mari estão ótimos. Com esse eu termino, então, gente. Ótimo fim de semana. E dia 25 tem outra live, que é um tema polêmico, que é sobre o luto coletivo. Então acompanhem aí, que a gente vai falar sobre isso. Até mais. Falou. Tchau. Até mais.